Imagina uma sustentação oral. Nossa Senhora. E a pessoa tá ali, preparou argumentos maravilhosos. Só que na hora de entregar aquilo, a pessoa entrega com barrinha zero de energia. Então, juiz, é porque isso, aquilo outro. Só que a situação pedia mais ênfase. Boas-vindas ao Bate-Papo Auro, o podcast que acredita que a carreira jurídica é feita de escolhas reais, corajosas e muitas vezes surpreendentes. Aqui a gente fala sobre advocacia e inovação, com leveza, profundidade e um toque de caos criativo. Porque ninguém disse que advogar seria fácil, mas pode sim ser mais leve. Hoje a gente te convida para um papo necessário, especialmente para quem advoga, lidera, negocia, apresenta ou inspira pessoas no dia a dia. Comunicação é uma habilidade essencial e nosso convidado é mestre nisso. Professor, mentor, apresentador, roteirista e palestrante, Nélio Xavier é criador do método AL4, que ensina comunicação de forma estratégica e humana. Palestrante do Aurum Summit 2025, ele já formou líderes na Globo, no Mercado Livre, na Suvinil, no Pinheiro Neto, entre muitos outros. E se tem uma coisa que ele sabe fazer, é transformar a fala em ponte, não em muralha. Nélio, boas-vindas. Para começar, tira uma dúvida, como é que foi a nossa fala inicial? Eu quero um recorte dessa fala, atenção produção, porque eu vou compartilhar no meu feed, porque me colocou em outro patamar. Eu adorei. Harmônicas, sem atropelar uma outra, simpáticas, sorridente. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha pra Aura. Cuidado, Marcela, hein? Ô, Nélio, mas obrigada, né? Acho que arrasamos, então. Meu Deus, que elogio. Mas por que a gente ainda tropeça tanto na hora de falar, de se comunicar? Da onde vem esse medo? Começamos por aí. Não vem do medo de falar. Vem do medo de falhar. É uma letrinha, um H, mas que faz tanta diferença. Eu falo, é difícil, as pessoas têm O nome é glossofobia. Glossofobia é o nome do pânico dado a quem tem pavor de se expor em público. Não só falar, comumente falar. É menos de 2% das pessoas. É muito raro. A maioria das pessoas que tem essa tremedeira, a boca seca, sudorese, que fica batendo o pé, que acelera muita fala, é porque tá com medo de errar na frente dos outros. E tá com medo do que os outros vão pensar quando eu errar. O que meu chefe vai pensar se ele ver que eu esqueci um slide, ou que eu tropecei na fala, ou que eu não passei confiança ou segurança. O ponto é, todo mundo vai errar. E ok. Você pode fazer várias coisas quando você erra. Por exemplo, o branco. Já deram branco ao falar? Sempre. Muito. É uma pergunta muito comum que eu recebo. Ah, Nélio, o que eu faço quando dá branco? Numa reunião, numa palestra. Nem todo mundo faz palestra, mas numa apresentação que seja. Se você se preparou antes, poxa, planejou. Por exemplo, tem um roteiro, poxa, sei o que eu vou falar. Lembra que você tem esse apoio. Então, deu branco? Respira. Olha para o apoio. Volta, começa a falar de onde você parou. Você vai retomar o raciocínio. 2, você pode fazer o que já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu queria falar uma palavra muito longa, às vezes a boca ficou seca e eu tropeço na palavra. Pausa. Respira, toma uma água. Brinca com isso. Eu não oriento a todo mundo brincar, porque nem todo mundo fica confortável ao brincar quando erra. Mas, por exemplo, o meu perfil, eu já me conheço, eu sei que eu adoro ser bem-humorado, eu sou assim, eu não faço força para isso, então eu brinco. E a plateia se diverte e eu continuo. Então, entender que o erro vai acontecer. Mas quanto mais você se prepara, você minimiza a chance dele vir. Para uma reunião, para um vídeo, para um podcast, para uma palestra, para uma conversa. Que seja. Muito bom. E você se define como um educador de comunicação. E conta pra gente aí o que mais de marcante, na verdade, ao invés de falar o que você ensinou, o que te ensinaram nesse caminho de comunicação. Nossa, gostei da pergunta, cara. Eu não lembro de ter respondido essa pergunta já. Interessante. Tem uma... Eu não sei se é o Maslow, o cara da pirâmide, sabe? Eu acredito que sim. Tem uma outra teoria dele que fala sobre o quanto a gente absorve um conteúdo.
de acordo com a maneira que a gente está consumindo esse conteúdo. Por exemplo, quando a gente lê um conteúdo, não sei se vou falar os números certos, tá? Mas é nesse caminho. A gente absorve 5 a 10% do que a gente está lendo. Quando a gente está lendo e ouvindo, a gente absorve 15 a 20%. Quando a gente, além de ler e ouvir, a gente começa a fazer aquilo, isso sobe para 40%, às vezes 50%. Agora, quando a gente ensina, isso passa os 70%. Ou seja, quando a gente ensina, quando a gente mais aprende, mais retém. Muito por causa dessa troca. Assim, eu tenho a sorte, eu acredito, de ter alunos de várias áreas. Da área jurídica também. Mas eu já dei aula para padres. Meu Deus. Eu já dei aulas para manicures. Eu já dei aulas para técnicos de futebol. Eu já dei aula para atores e atrizes. Né? São empresários, claro. São realidades tão diferentes. Agora, o que fica marcante, eu vou trazer uma história que eu até compartilhei numa palestra de um advogado. É quando a pessoa, ela vê o horizonte da comunicação para a realidade dela. Porque geralmente é muito comum a pessoa, quando vai fazer um trabalho de comunicação, ela não tem noção do que é oratória. Ela acha que é só, a mão fica aqui e eu posso fazer assim, aí eu quebro um gelo. Quando ela vê o horizonte lá, o AL4, o comportamental, o verbal, o não verbal, o estrutural, a pessoa fala, caramba, dá para fazer tudo isso. E aí quando ela volta numa sessão seguinte ou numa aula seguinte falando, professor, experimentei aquela narrativa que você falou e o chefe aceitou a proposta que eu dei, deu certo. Cara, isso é muito bom. E é inevitável que eu aprenda. Por quê? Ainda que eu trabalhe com isso há bastante tempo, e eu fale de coisas, das mesmas coisas, para pessoas de diferentes realidades, como eu citei aqui, quando essas mesmas coisas são aplicadas nessas diferentes realidades, você imagina, Lila, Copati, um padre aplicando uma técnica e um empresário aplicando uma técnica. É a mesma técnica, mas é um padre diferente. E um empresário. Os públicos. O relato dessas aplicações amplia a minha versatilidade. Eu consigo ver, olha o que acontece quando isso é aplicado nessa realidade. Por isso que eu estimulo sempre, a gente já passou por um trabalho, no início, antes de qualquer técnica, de qualquer prática, de qualquer feedback, e aí? Como é que foi aplicar? Me conta. O que você fez com o que a gente já trabalhou? Como é que você aplicou isso? Porque é sempre uma descoberta para mim. Muito legal. Excelente. E ainda nessa linha, tem uma fala sua que a Lila separou aqui. Abre aspas. Bons profissionais falam bem, mas os profissionais que viram referência sabem comunicar o que pensam, sentem e escolhem. E na advocacia é fundamental. Isso é fundamental. Então, pensando no nosso público de pessoas advogadas, como transformar essa habilidade em um diferencial competitivo? Tem uma fala da Maya Angelou, uma ativista, defensora dos direitos femininos, americana. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente a fala toda dela, mas ela diz que a maioria das pessoas não vai lembrar do que você disse ou de como você disse. Elas vão lembrar de como você fez elas se sentir. Eu prezo muito por isso em exposições que eu tenho massivas para grandes públicos. Dito isso, é sair do logos. Nélio, sair do logos? O que é logos? Logos é a palavra grega que deriva lógica. É a razão, é a racionalidade. Ainda mais no ambiente jurídico, ambiente corporativo, como um todo. É muito comum e é muito fácil. E eu entendo, porque é o conteúdo, é o ouro. Eu trazer o dado, eu trazer o número, eu trazer o percentual, eu trazer o contraponto, o que é positivo, o que é negativo, o que é vantagem, o que é desvantagem. Eu trazer uma lista, a gente primeiro começa por aqui, segundo a gente vai para lá, terceiro a gente faz isso, quarto a gente faz aqui, quinto a gente finaliza assim. Tudo bem, eu entendo, é necessário ter a razão, organizar a ideia, para consumir. Mas não dá para ficar só na razão. Por quê? Porque razão é denso. O logos exige muito esforço para você. Calma aí, esse número aqui, então se conecta com aquilo ali. Lembra aquele meme do cara olhando para a parede com várias coisas conectadas? A gente fica assim quando alguém está falando de técnica. Eu tenho que sair disso e ir para o pathos. O que é o pathos? Pathos. É a paixão.
a emoção. Aqui, ó, a nossa troca, eu e você. Aqui. Ah, Nelly, como é que... Beleza, patos, paixão, bonito de falar. Pergunta pra vocês, antes de eu falar. Como é que vocês acreditam que a gente pode transmitir emoção comunicando? Tom de voz, escolha das palavras. Tom de voz. Não dá pra eu falar sempre... Oi, Copati, tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. Me diverti muito no final de semana passado. Pelo amor de Deus, é o Batman falando? A voz, o corpo, o não verbal é essencial. Agora, além disso, na forma, o conteúdo. Uma história. Conta uma história. Traz um relato pessoal. Faz uso de uma analogia para traduzir um termo técnico. Isso daí é efeito didático. Eu sempre falo, o Bonner faz isso todo dia no Jornal Nacional. Ele, quando vai falar do desmatamento na Amazônia, ele não fala, nessa semana foram desmatados o equivalente a 1.000 hectares de floresta. Vamos para o Planalto da... Não! A galera não sabe o que é. Eu não sei o que é um hectare. Qual o tamanho de um hectare? Eu não sei. Ele fala... Alguns campos de futebol. Nessa semana foram desmatados o equivalente a 20 maracanãs na floresta amazônica. Eu moro do lado do Maracanã. 20 maracanãs, eu já penso, meu Deus, o Maracanã do lado... É muita floresta? Aí eu traduzo o impacto. Por quê? Eu entendo que tem algo hard, duro no meu conteúdo. E jurídico, juridiquês, o famoso juridiquês, tem muito disso. Mas eu traduzi com uma analogia. Eu facilitei a compreensão. Legal. Para fechar a resposta. Sabe aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Que é a Bíblia da Comunicação. Gosto muito. Não é um livro só de comunicação, mas dá para se extrair muitas lições. O Dale Carnegie, o cara que escreveu esse livro, há quase 100 anos, década de 30, ele dizia, comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Recursos emocionais. Ajuda o outro a entender. A pessoa não sente se ela não entende. Ela tem que entender. Aí ela sente. Excelente dica. E eu, como sua aluna, sei que você fala que não existe comunicação sem consciência. Exato. E eu queria saber o que é ter consciência comunicacional e por que ter essa consciência muda tudo. É ruim demais você não saber que você não sabe. Vou dar um exemplo. Vícios de linguagem. Né, tipo, lá no Rio, muito cara, pessoal do Sul. Daí. Tem pessoas que nem sabem que isso é um erro. Tem pessoas que não fazem ideia que o excesso desses e sujam a sua fala e passam para o outro uma percepção de que você está perdido, está confuso, não domina, ou seja, descredibiliza o teu conteúdo e, por consequência, descredibiliza a tua imagem. Dependendo do ambiente que você está falando, do contexto que você está falando. Tem um pesquisador de PNL, Programação Neurolinguística, uma vertical de estudo da comunicação. O nome dele é Robert Dilts. Ele cunhou o que ele chamou de escala da consciência. Eu chamo de quadrante do aprendizado. Que é o quê? São 4 níveis, 4 etapas para você entender e absorver uma competência comportamental. Como, por exemplo, comunicação, na soft skill. Comunicação, negociação, oratória, liderança. E é bem legal para ilustrar essa consciência. O primeiro estágio ele chama de incompetência inconsciente. Ou seja, incompetência porque você não sabe fazer. E é inconsciente porque você nem sabia que não sabia fazer. Por exemplo, os vícios. Aí você faz uma aula, aí você descobre, você tem muita hesitação, hein? Aí você vai para o estágio 2, que é incompetência consciente. É incompetência, você não sabe corrigir, mas agora você sabe, eu tô errando. Devia estar fazendo outra coisa. E tô aqui cheio de Você vai para o terceiro estágio, que é competência consciente. Ou seja, eu faço, mas eu tenho que pensar para fazer. Quando você começa a praticar, a colocar em prática aquela habilidade, no caso que a gente está falando aqui, comunicação. Ou seja, quando você estiver falando e vier o você para. Às vezes eu vejo o aluno, o efeito é bem legal. A pessoa, ela engole o vício, ela tá falando... Então a gente... É aquela engolida, ela percebe que tá vindo, mas ela segura. É a competência consciente. Nesse estágio é até comum que a nossa comunicação pareça mais mecânica, mais robótica. Quando a gente está aplicando uma coisa nova. Porque você está aplicando uma coisa nova. Você está pensando para fazer, além do conteúdo que você tem que falar.
É complicado, mas já pensar no que eu vou falar, em como eu vou falar, para onde eu tô olhando, como é que tá minha postura, meu gesto, eu tô pausando, não tô, e a velocidade, e a dicção. Meu Deus! Haja respiração. O legal é quando a gente chega no último estágio de consciência, que é competência inconsciente. Quando eu faço e eu nem penso para fazer. Simplesmente sai. Simplesmente flui. Mas como é que eu progrido essa escala de consciência do Diltz? Repete. Pratica. Se dispõe a aprender. Aprende. E não necessariamente fazendo só um curso, uma mentoria. Aprende, aplica, repete, 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 repete. Excelente. Muitas dicas boas. E agora, Lila, eu ainda não tive a oportunidade de ser aluna do Nélio, então eu quero tirar uma dúvida, uma curiosidade. Questão de tempo. Questão de tempo, olha aí. Vamos falar do método AL4? Legal. Quais são os 4 pilares que sustentam uma boa comunicação? E também já engatando, se você puder falar sobre eles e já complementar, dando a dica de como aplicar na advocacia. Boa! Para o nosso público. Legal, maravilha. Vamos lá. Primeiro pilar é o pilar comportamental de comunicação. O que engloba esse pilar? Engloba consciência de escuta. Eu sou um bom ouvinte? Não sou? Qual o nível de escuta que eu estou no meu dia a dia, numa reunião com o time, numa fala, no feedback? Além disso, o que a gente falou aqui na primeira pergunta, técnicas para que eu controle o meu nervosismo, para que eu me mantenha equilibrado emocionalmente para diversas situações de comunicação que eu vou passar, seja de mim para os liderados, de mim para líderes, para pares, para clientes. E também entra o DISC, que é uma outra teoria, ele se engloba nessa parte comportamental. DISC é um acrônimo para 4 padrões de comunicação. O dominante, o influente, o estável e o conforme. Você reconhece qual é o teu estilo de comunicar. Porque tem pessoas que são naturalmente mais diretas, mais objetivas. E tem outras que precisam dar detalhes. Elas só vão se dar por satisfeitas se elas explicarem titim por titim. Por quê? Porque é assim que elas entendem as coisas. Então, naturalmente, é assim que elas verbalizam, expressam. Então, reconhecer qual é o teu estilo, qual o do outro, para que você possa se adaptar, isso é comportamento. É o primeiro pilar comportamental da comunicação. Para advogados, por exemplo, lidando com clientes, independente da área, imagina uma área imobiliária, uma área familiar, você vai lidar com um público muito diverso. Esse público ele vai trazer a história dele ali e você vai ter que entender de acordo com diferentes maneiras de falar. Às vezes o advogado, assim como eu falei aqui, poxa, tem contato com o padre, com o manicure, com o empresário e tal. As pessoas têm demanda de comunicação. Às vezes a dor é igual, só que a maneira de falar daquela dor é completamente diferente. Às vezes o advogado vai se reunir com um cliente para entender o assunto. Nos primeiros 5 minutos, a pessoa super direta já falou, meu problema é esse, preciso de ajuda com isso. Nossa, que poupa-tempo, né? Que maravilha, já sei. E tem outros que não, tem outros que não vão nem saber descrever aquele problema. Cabe a você entender um pouco desse pilar comportamental, para entender o seguinte, caramba, não é só o meu jeito de falar que vai resolver as coisas. Eu vou ter que adaptar. Segundo pilar, não verbal. Corpo e voz. A Lila mencionou aqui, quando eu perguntei da parte da emoção. Aqui nesse pilar, entra tudo que diz respeito a como é que eu transmito a emoção, a sensação do que eu estou falando. Olhar, gesto, postura, movimentação, tom, timbre, velocidade, volume, entonação. É o pilar que eu digo que é responsável pela manutenção de atenção das pessoas. Imagina uma sustentação oral. Nossa Senhora. E a pessoa está ali, preparou argumentos maravilhosos, uma defesa digna de Oscar das defesas jurídicas. Não sei se tem um prêmio para defesas jurídicas. Só que na hora de entregar aquilo, a pessoa entrega com barrinha 0 de energia. Então, juiz, é porque isso, aquilo outro. Sabe, super sisudo até. Naquela carcaça caricata do advogado. Só que a situação pedia mais ênfase. Uma troca de olhar, que às vezes não aconteceu porque ficou ali, ó, o tempo inteiro, lendo material de apoio. A argumentação maravilhosa, que está super organizada. Isso é o não verbal. Você capta a atenção, transmite, quando você entende que corpo e voz às vezes falam mais do que o verbal. Terceiro pilar, o verbal. A falha é a linguagem, a dicção, a velocidade,
a articulação, a objetividade, a capacidade de conectar uma ideia a outra, tanto no macro quanto no micro. Macro, do início para o meio, do meio para o fim. Micro, entre uma frase e outra. Ou então, sendo assim, dessa forma, portanto, o que esse pilar te dá? Fluidez, clareza. Imagina só um advogado dentro do escritório com seu time, líder, orientando os seus liderados a cumprir uma nova exigência do escritório, falando mega rápido, desse jeito, tal qual narrador de corrida de cavalo. E a pessoa fala, então, gente, é importante que a gente faça isso. O problema é, quando a gente acelera demais, a gente aumenta muito a chance de tropeçar, certo? Às vezes o que a gente organizou se perde. Por quê? Porque as pessoas, quando elas não entendem o que está sendo dito, e quando a gente fala muito rápido, a chance é grande das pessoas não entenderem uma palavra ou outra, elas não dizem que não entenderam. São poucas as pessoas que, até no contexto público, ali, time, o advogado líder falando para o seu time, alguém do time vai falar, chefe, eu não entendi. É difícil de acontecer. É difícil acusar a ignorância. Acusar que não sabe ou que não entendeu. Por quê? Por causa do medo da falha, da exposição. Então, cabe a você, emissor, entender que, sim, eu preciso articular, me preocupar com a dicção, organizar minha ideia com início, meio e fim. Porque, de novo, igual o Dale falou, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Não preciso articular tal como a Narcisa Tamborindeg, desse jeito. Mas pelo menos abre a boca, pensa na clareza. E, por fim, o pilar estrutural. O pilar estrutural corresponde a estruturas de comunicação para situações diferentes. Por exemplo, para eu fazer uma apresentação, para eu conduzir uma reunião curta, para eu contar uma história numa palestra, para eu improvisar, para eu argumentar. Tem estruturas. Estruturas diz respeito a início, meio e fim para cada uma dessas situações. Não adianta o cara ser um ótimo argumentador. Numa sustentação oral, ele dá show. Chega para reunir com o time, ele vai com a mesma mentalidade de lá. Às vezes, mais impositivo, com um ímpeto maior, mas o time estava pedindo outra coisa, querido. Estava pedindo mais calma. Aí se mescla até um pouco do comportamental, mas de você entender que estrutura fica melhor para conduzir uma reunião. Eu tenho que entender que antes eu preciso ter uma apresentação do tema, do objetivo, para depois eu entrar no contexto e aí sim eu chegar no problema, no que a gente tem que falar. E não já... Então, o estrutural, ele fornece esse ferramental de início, meio e fim para diferentes situações. E se tem um profissional que tem que ser versátil, é o tal do advogado. Esses são os 4 pilares. Adorei. A gente está chegando ao final do nosso papo, infelizmente. Poderíamos ficar aqui horas, muitas horas falando sobre isso. Puxa vida. E antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, para quem está ouvindo a gente agora. O que você acha que essas pessoas, assim, qual é a chave que essas pessoas precisam sair daqui desse podcast sabendo sobre comunicação? E também conta para as pessoas onde elas podem te encontrar. Legal, bacana. Vamos lá, eu comentei isso nos camarins da vida já com outros palestrantes. A maioria das palestras, não todas, mas se pudesse ficar uma lição, a gente até falou sobre isso aqui, é de você entender que você tem que olhar para a maneira como você fala, a consciência. Porque tem gente que nunca ouviu o próprio áudio do WhatsApp. Que nunca se viu falando. Hoje é até mais comum das pessoas produzirem conteúdos e se verem, mas se olhar para ver como é que eu falo? Onde é que fica a minha mão quando eu comunico? Para onde é que eu olho? Eu tô falando alto demais? Tô falando baixo demais? A maioria das pessoas só desperta para isso quando recebe um feedback. Quando comete alguma gafe, quando aquela comunicação provocou algo de errado e fala, olha, você podia ver o jeito que você falou. Então, se eu pudesse colocar um chip na cabeça de todo mundo, sem querer ser Elon Musk, mas é de, olha para o jeito que você fala. Porque isso desbloqueia as outras atitudes que tem que vir. De conhecer mais, de se ouvir mais, de, quem sabe, estudar um pouco mais sobre comunicação, entender esses caminhos. E por falar em caminhos, o caminho para encontrar Nélio Xavier é... A minha esposa, ela diz que eu me acho um pouco quando eu falo isso, mas não é, porque é fácil. É só jogar meu nome no Google. Nélio Xavier, porque é um nome incomum, tá?
Não é porque eu ranquei o Google com trabalho de SEO super... Não. Nélio Xavier, se você colocar no Google, a primeira página é só minha. O que vai aparecer? O meu LinkedIn, o meu Instagram, majoritariamente, que é as redes que eu sou bem mais ativo, e também os podcasts que eu já produzi, que eu já produzi podcast nessa podosfera, rapaz, bastante podcast. Então, só jogar lá, sou super acessível, a casa está aberta para quem quiser conhecer mais do conteúdo. Muito obrigada por esse papo incrível. Obrigado a vocês. Essa aula, né? Obrigada, Nélio. E se você achava que falar bem era um dom, deu pra ver já que agora é prática, consciência e intenção, como o Nélio mostrou. Comunicar não é só decorar frases bonitas, é construir confiança. O Bate-Papo Aurum volta em breve com mais conversa sobre a advocacia em movimento. Até mais!